Olá, está no ar a segunda edição do videocast RP Convida, uma iniciativa da revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a nossa entrevistada é a doutora Ana Zollner. Ela é pediatra, especialista em bioética pela Universidade de São Paulo, USP, e mestre em saúde materno e infantil pela Universidade de Santo Amaro, na capital paulista, onde atua como docente. Na Sociedade Brasileira de Pediatria, atualmente ocupa os cargos de primeira secretária, coordenadora de residência e estágios em pediatria e presidente também do Departamento Científico de Bioética e consultora editorial da revista Residência Pediátrica. Doutora Ana, seja bem-vinda ao nosso videocast RP Convida. Para começar, doutora, a primeira pergunta: por que a senhora escolheu a medicina, e a pediatria como especialidade médica? E também dizer se alguma pessoa, algum livro ou filme inspirou a sua jornada na medicina. Bom, primeiro, Léo, não podia deixar de agradecer o convite, de estar falando aqui com vocês, porque é contar um pouco a história da gente, né? As pessoas conhecerem um pouco mais. Na verdade, eu tinha uma avó que tinha uma doença cardíaca importante, eu achava que eu ia fazer cardiologia, ser médica cardiologista. Durante a faculdade, eu entrei em contato com a pediatria e os professores, os residentes, me acolheram de uma forma tão importante que ali eu optei por fazer pediatria. Comecei a minha pediatria, mas alguns livros, como você mesmo disse, também me inspiraram. E um deles se chama Médico de Homens e de Almas, que é um livro que conta a história de São Lucas, Lucano, e fala o porquê que ele foi considerado um dos apóstolos e a sua carreira na medicina, mas de uma forma mais romantizada. E aquilo acho que é um somatório, né? Sim. A gente vai somar tudo, porque na minha família não tem ninguém que é médico. Então foi uma coisa muito individual mesmo. Que legal, doutora. E como que foi a sua trajetória acadêmica e o que mais marcou a sua formação? Eu acho que uma questão que me marcou demais foram as pessoas que passaram por minha formação. Eu fiz residência médica tendo como coordenador do programa o Dr. Clóvis Francisco Constantino, que é uma pessoa que até hoje, para mim, é uma pessoa muito importante, toda a minha carreira pediátrica, o nosso atual presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, e o Dr. Fábio Ancona Lopes, que foi o meu orientador de mestrado, que também foi uma pessoa muito importante nessa minha carreira. Lógico que depois a gente vai conhecendo outras pessoas, mas essas duas figuras para mim foram fundamentais na minha formação. Que legal, doutora. Doutora, a vida de médica ela é muito corrida, né? Em meio a essa correria, entre dar aulas, atender pacientes, o trabalho voluntário, associativo em instituições como a SBP, que a senhora participa, a SPSP, como que a senhora, em meio a tudo isso, ainda consegue conciliar a sua vida profissional com a vida pessoal e a familiar? E o que a senhora gosta de fazer nas horas vagas? Uma das coisas que eu adoro fazer é exercícios. Eu faço exercício 3 vezes por semana, faço com a minha filha, que me incentiva também. E também gosto muito de passear no interior, né? A minha família morou no interior durante muitos anos, mas hoje a gente tem um cantinho, que é um cantinho numa chácara, na montanha, que a gente gosta muito de estar juntos, conviver. E claro, como boa paulista, eu gosto de comer uma pizza na sexta-feira para se reunir com a família. Então a pizza não está descartada. Pizza é uma delícia, eu amo também, de paixão. E doutora, como que foi a sua experiência ao se especializar em bioética na USP e o que despertou o seu interesse pela bioética? Pois é, Léo, como eu te disse, o Dr. Clóvis Francisco Constantino é uma pessoa que trabalhou muito a bioética aqui no nosso país, e eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. William Saad Rosner, que é uma das figuras importantes do nosso país. Fui procurar como me formar, como me dedicar para aprender um pouquinho mais. Foi quando eu soube desse curso, que é coordenado pelo professor Reinaldo Ayer, que é uma pessoa também fantástica, e aí eu fui fazer esse curso que muito mais me interessou quando eu descobri que não era exclusivamente para médicos. Nós tínhamos no nosso curso dentistas, advogados, jornalistas, professores de história. Então foi um curso muito rico. E bem multiprofissional também. Multiprofissional e multi mesmo, na sua amplitude. Que legal, doutora. E quais são os maiores desafios da pediatria atualmente no Brasil, na sua visão? Pois é, eu acho que o grande desafio
é a gente sensibilizar os gestores à importância do pediatra na atenção primária. Eu acho que é uma questão que a gente tem que batalhar muito por isso, principalmente porque a própria formação do médico residente é uma formação que exige essa experiência, né, dele passar pelas unidades de saúde e, inclusive, a gente está tentando essa batalha, né, essa conversa, construindo aí uma nova diretriz curricular para as residências, com as EPAs, a articulação junto aos gestores para sensibilizá-los para a volta desse pediatra na atenção primária. Que é fundamental, né, doutora? Fundamental. Existe algum caso clínico ou alguma experiência profissional que marcou a sua carreira de forma especial? Existe. Quando eu era residente, nós tivemos um caso na UTI, nós tínhamos uma criança que já estava numa situação bastante crítica e a família, sempre que ia visitar, ela chorava, né, ficava muito abalada. Mas a gente sabia que essa criança não ia ter um fim, talvez, muito feliz para a família, porque a gente sabia que o caminho para o óbito era real, era fato. E aí um dia essa criança, que tinha 8 anos de idade, perguntou para o nosso preceptor: o que é morrer? Porque a minha mãe chora e diz que eu vou morrer. Aí eu vou ficar emocionada, não era para ter isso no vídeo. Faz parte da entrevista. E aí o que aconteceu? O professor na hora foi muito esperto e falou assim: é como eu dormir. Aí ele falou: só isso, tio? Aí ele falou: é exatamente só isso. Isso eram 19 horas, a gente trocou o plantão e à meia-noite esse menino veio a falecer. Então parece que era a informação que ele precisava para ele poder se desligar do corpinho dele, e a bioética trabalha isso. Então veja, acho que tem uma coisinha da bioética também lá na minha formação de residente. Que legal, que história linda, doutora. A senhora atualmente preside o Departamento Científico de Bioética da SBP. Doutora, de que forma a bioética ela tem sido discutida dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria? De muitas formas, Léo. A gente tem discutido muito questões humanitárias, como, por exemplo, a questão da hesitação vacinal, que foi uma pauta muito discutida entre nós. A questão também da nutrição, que muitas vezes a gente sabe que crianças não podem ter acesso ao que há de melhor, mas a gente tem que batalhar por isso. Então ela consegue transitar em todos os nossos diversos departamentos, em todos os grupos de estudo. Por isso que, para mim, a bioética ela é tão rica, né? Ela não se restringe a si própria, ela pode transitar por tudo. E o que é melhor, a bioética também transita com arte. E eu acho que a arte, às vezes, a gente atinge questões e pessoas de uma forma diferente do que só com as questões técnico-científicas. Obrigado, doutora. A senhora disse da questão da construção das EPAs, né, que a SBP está trabalhando justamente nessas construções das atividades profissionais confiáveis. A senhora pode explicar um pouquinho como vai ser feito esse processo? Sim, Léo, esse processo ele já vem sendo realizado por nós. Nós iniciamos no ano passado, comunicando a todos os departamentos, a todos os diretores da sociedade desse nosso projeto. É um projeto que é coordenado pelo Dr. Gustavo Salata, e ele está acontecendo agora com o grupo gestor que está trabalhando algumas especificidades que o grupo norteador trouxe para a gente. Então a gente está pensando lá como que nós vamos fazer para o R1, o R2 e o R3 ter o conhecimento que ele precisa aprender, e aí o preceptor, o professor dele saber o que exigir de aprendizado desse residente. É quase que uma diretriz curricular para as residências, e aí fica muito claro os dois envolvidos, né? Sim. Tanto o preceptor quanto o médico residente. Certo. Doutora, quais habilidades, né, ou competências você acredita serem essenciais para um pediatra que deseja atuar com ética e excelência? Primeiro, a atualização. Ele não pode ser não só um pediatra, mas nenhuma das 55 especialidades do nosso país, se ele não tiver conhecimento técnico-científico. Então ele tem que se atualizar, participar de congressos, ler documentos científicos para se manter atualizado. E a segunda questão é a humanização. Ele tem que ser uma pessoa que acolhe, que ouve, que senta para conversar com a mãe, com o pai, com a avó e com a própria criança. Muitas vezes eles esquecem do nosso principal objeto, que é o nosso paciente, que é a criança. Então conversa com a criança, explica. Dentro da capacidade dela, ela vai entender. Sim. Doutora, para a gente finalizar,
duas perguntas, na verdade. A primeira, né, a antepenúltima, como os pediatras podem se envolver mais ativamente nas atividades e iniciativas da Sociedade Brasileira de Pediatria? De que forma ele pode participar mais da vida associativa? Que é importante, né? Fundamental. A vida associativa na Sociedade Brasileira de Pediatria, ela pode ser feita de inúmeras maneiras. Eu acho que ele pode inicialmente ingressar assistindo os principais congressos, que é o Congresso Brasileiro de Pediatria. Aí depois nós temos os congressos de todas as nossas áreas de atuação. Quando ele for lá, ele sempre será recepcionado num instante da nossa sociedade. Daí ele pode entrar, conhecer todas as possibilidades, e dentro dessas possibilidades ele até vê aquilo que mais lhe interessa. Encaminhar um e-mail, uma vez que ele queira participar de um departamento, ou ele ler os documentos científicos, ou a defesa profissional. A gente tem tanta possibilidade, então é importante ele também fazer uma busca ativa a essa questão. E eu acho que os congressos, melhor do que entrar na internet, ver lá no nosso cardápio que a gente tem, eu acho que é mais interessante. E é justamente também essa vida associativa que fortalece, né, a especialidade para poder pleitear coisas, todas as melhorias para a profissão e também para as crianças e adolescentes. Exatamente. Né? Nós temos agora um departamento que está funcionando muito, que é o de defesa profissional. Ele está trabalhando exatamente para este pediatra que está na assistência e está passando tantas dificuldades, tantas limitações. Então, essa também é uma forma dele trabalhar, e ele estando próximo, estando no associativismo, ele também pode dar sugestões, ele pode apoiar e pode multiplicar a informação, com certeza. Obrigado. E para a gente fechar, doutora, a nossa entrevista, que conselhos a senhora daria para médicos que desejam se especializar em bioética ou atuar na pediatria com um olhar mais humanizado, que é tão importante como a senhora acabou de dizer? Bom, como pediatra, ele tem que se atualizar. Eu acho que essa questão da atualização técnico-científica a gente sempre vai insistir, porque é fundamental. E isso não ocorre só porque você está numa universidade. Não. Às vezes você está num hospital, num serviço, mas você pode buscar isso dentro da Sociedade de Pediatria. A bioética, as pessoas exercem e nem sabem, né? Mas a gente tem que buscar também as informações e se basear. Mas quando a gente não tem, a gente buscar no nosso íntimo. O nosso íntimo sempre vai trazer uma resposta do que é melhor para o nosso paciente, para a situação que ele se instala. Então, se a gente trazer dentro do nosso coração um pouquinho da nossa humanização, com certeza a gente acerta, não tem erro. Doutora Ana, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi um prazer imenso recebê-la aqui. Obrigada a você, obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado. Veja e reveja essa entrevista no site e também nas redes sociais da revista Residência Pediátrica. Acesse o site residenciapediatrica.com.br. E aqui no vídeo estão os perfis da RP nas redes sociais. Siga lá e fique por dentro das novidades e também dos artigos científicos, sempre atualizados. Compartilhe nossos programas com a sua rede de contatos e a gente se encontra em nossa próxima edição. Até lá!